Neste anime veremos uma jovem que deve se casar em 1 ano, ou então será enviada para o convento. Mas todos a desprezam por comer carne de monstro. Até que um dia, ela conhece alguém diferente. Melfiera estava sentada comendo seu lanche. Um senhor se aproxima e pede um pedaço. Ele diz que gosta de provar comidas que nunca comeu. Ela diz que ele pode pegar o que quiser. O senhor então prova o sanduíche. Ele diz que está delicioso, tem a quantidade certa de sal, e a carne está saborosa e pergunta de que é a carne. Melfiera diz que é de Beckhorn. Após saber disso, o senhor cospe toda a comida, e diz que Beckhorn são monstros muito venenosos. Ele se pergunta por que uma donzela comeria algo assim. Melfiera continua comendo como se nada tivesse acontecido, e diz que se carne de monstro for bem preparada, pode ficar deliciosa. E diz que ainda não encontrou quem a compreenda, mas ainda tinha esperanças. Ela continuava comendo tudo que via pela frente, até que Talbot aparece, e pergunta se ela lembra o que veio fazer ali. Ela se lembra que aquele banquete oferecido pelo reino Langadeias é para se encontrar pretendentes, e ela também faz parte pois é filha do conde Marshall Hyde. Mas ela não tinha amizade com ninguém ali e então não estava disposta a ir, mas teve que ir porque sua madrasta ia botá-la para fora se não arrumasse um noivo em 1 ano, e seu pai disse a mesma coisa. Depois disso ela não teve outra opção e teve que ir, só que todos a olhavam com nojo e a evitava. E então ela pede desculpas e sai correndo dali, e diz que vai encontrar alguém que não saiba nada sobre ela. De repente ela ouve um grito de alguém dizendo que havia um monstro por ali. Todos saíram correndo. Um casal de velhos é derrubado, e Melfi oferece ajuda, mas eles diz que a bengala quebrou e ele não consegue mais andar, mas Melfi insiste. Até que então, o monstro aparece atrás dela, e ela se faz de isca e sai correndo com o monstro atrás dela. Então de repente aparece um cavalheiro e corta a cabeça do monstro fora. Melfi fica impressionada com o que viu, enquanto todos à sua volta com medo diziam que aquele era o Duque Sanguinário. Com um olhar assustador ele pergunta a Melfi se ela tá com medo, só que ela percebe que ele não era mal como todos falavam. Então ela se levanta e diz que está feliz por ele estar bem, mas ele sem entender pergunta se ela não se feriu. Melfi vê o sangue do monstro escorrendo para a boca dele, e diz para ele se limpar, pois aquilo é muito venenoso. Ele percebe que ela entende muito de monstros, e ela percebe que falou demais. Rogier dá a ela um frasco de água purificada, e diz que ela não pode ir embora com a roupa suja de sangue, e então diz que vai lhe dar uma peça de roupa. Mas ela diz que se lavar bem, o sangue sai, e diz que semana passada estava pior após cortar um monstro. Rogier fica chocado ao ouvir aquilo, e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas pela falta de modos e se apresenta e o agradece por salvá-la. Ele começa a rir e diz que descobriu o motivo dela saber de monstros, afinal ela é a donzela que devora monstros, a vilã voraz. Ela então percebe que esconder quem ela é, seria pior, então ela diz que seu interesse é por preparar monstros para comer, não pelos monstros em si. Ela percebe que falou demais de novo, e força um sorriso para disfarçar, mas acaba deixando Rogier sem jeito. Ela pergunta se tem algo errado, e acaba piorando a situação. Ele agarra a mão dela e os dois saem correndo. Ela se surpreende com aquilo, e se pergunta se ele não sente medo dela. Então Rogier para por um instante, e pergunta se carne de monstro é realmente boa, e ela diz que sim, que o gosto é igual carne bovina, mas tem que preparar bem. Após ver a reação dele, ela percebe que ele não ficou intimidado como as outras pessoas ficaram quando ela dizia aquelas coisas, e então fica feliz com aquilo. E empolgada, ela explica como se prepara a carne. Após a explicação, Rogier segura a mão de Melfiera, e pergunta se ele pode experimentar a carne. Surpresa com aquilo, ela pergunta se ele tem estômago fraco. Ele diz que não tem nenhum problema, e ela fica feliz. Eles finalmente chegam no acampamento. Keius os recebe e se apresenta. Rogier pede uma muda de roupas para Melfi. Enquanto as roupas não chegam, Rogier prepara água para Melfiera lavar o rosto. Ela diz para ele não se preocupar pois não estava tão suja. Então Rogier tira sua camisa na frente dela, e ela fica sem jeito, e elogia o físico dele. Curiosa, ela pergunta se também poderia cortar monstros, e ele diz que com braços finos é difícil e pede para deixar isso com ele. Após isso ele percebe que seus rostos estavam próximos, e então fica sem jeito. Ele diz que se ela quisesse um monstro ele caçaria para ela, e ela diz que tem várias espécies que quer provar. Ele então lava a mancha de sangue no rosto dela, em seguida ela lava o dele também, e seus rostos ficam próximos, até que Keius aparece e pergunta por que ele está despido na frente dela, e ele diz que é só a camisa, mas Keius diz que não importa. Melfiera então veste sua roupa, e Rogier com uma cabeça de monstro nos braços, disse que a roupa caiu bem nela. Keius fica impressionado com aquilo pois todas as damas desmaiaram de medo quando viam a cabeça do monstro. E então chega a hora de Melfiera ir embora, ela o agradece por tudo que fez por ela. Rogier então diz que vai caçar um monstro gordo para ela,
e ela fica feliz com isso, e diz que se os monstros estiverem vivos o sabor fica melhor. Melfiera dá um cesto de carne para ele provar, Kaios diz para ele não comer, mas ele come mesmo assim e aprova o sabor. Após ouvir aquilo, Melfiera fica surpresa, e começa a chorar de felicidade, e então eles se despedem, e ela vai embora. Melfiera se pergunta se ele está apenas curioso para saber quem é a vilã voraz. Mas no fundo ela percebe que também ele pode ser a pessoa que ela tanto esperava. Chegando em casa, elas percebem que já é inverno em Marshallhide. Após ver ela chegando, o pai de Melfiera corre para recebê-las, e preocupado ele pergunta o que ela fez, e sem entender nada ela pede desculpas, e o pai dela diz que um duque está fora do alcance dela, e pergunta por que o duque de Galbraith pediu ela em casamento. E ela não entendeu o que ele disse, e ficou mais confusa. 10 dias antes daquele dia, Rogier diz a sua majestade que cumpriu a sua missão, e Machin o pede para chamá-lo de irmão como antigamente, pois eles eram irmãos de sangue, até que Machin se tornou rei, e Rogier foi adotado por eles. Machin então pergunta o que ele tinha no cesto que Melfi tinha lhe dado, e ele disfarça e diz que não é nada. Então Machin o distrai dizendo que sabia da garota ruiva, e aproveita para pegar um pedaço de carne. Após provar a carne, ele diz que está muito bom, e pergunta a Rogier do que é a carne, e Rogier diz que é de Skatsbit, e pede para ele não contar a ninguém sobre isso. Machin pergunta se foi Melfiera que fez a carne, Rogier confirma que é, e então Machin diz que não é sempre que Rogier se dá bem com alguém que conheceu, e Rogier vai embora dizendo que não há mais nada a dizer. Após sair de lá Rogier concorda que Machin estava certo, sobre ele ter se dado bem com Melfiera. Após isso Rogier se pergunta se Melfiera não acreditou nele, quando ele disse que ia levar uma lembrança, pois ela derramou lágrimas na hora, e ele diz que não vai deixá-la daquele jeito novamente. Melfiera pergunta a seu pai se o duque realmente mandou aquela carta, e ele diz que há 7 dias o mensageiro entregou a carta, e ele também pergunta a ela o que aconteceu no banquete, e ela diz que um monstro tentou atacá-la, mas o duque a protegeu. Ele então fica na dúvida porque Melfi nunca se encontrou com ele antes, e diz que vai pensar em uma desculpa para recusar. Em seu quarto, Melfi pega a carta, e pensa no que seu pai disse sobre não terem se interagido antes, mas ela se anima após pensar que ele foi o único que se interessou pela carne de monstro. Até que a carta em suas mãos começa a brilhar. Após ler a carta o pai de Melfi percebe que ele ia esperar a resposta só até dia 18, que era o dia seguinte. Após voltar para seu quarto, ela se sente nervosa com tudo aquilo que estava acontecendo, e então pega o retrato de sua mãe, e começa a se lembrar dela, e do desejo que ela tinha de fazer as pessoas viverem vidas mais prósperas, e Melfiera diz que herdou as pesquisas dela, e que vai dar o máximo para realizar o desejo de sua mãe, e acaba pegando no sono. No dia seguinte, a madrasta de Melfi pergunta por que ela ainda não tinha se arrumado, mas Melfiera, que tinha acabado de acordar, fala que estava esperando por ela. Enquanto Melfiera arrumava, Célia esculachava dizendo que seu quarto tá uma bagunça, e que ela era um desgraça para a nobreza. Até que do nada ela escuta um barulho estranho. Melfiera então vai olhar para ver o que é, e percebe que era Rogier que havia chegado, montado em seu dragão. Rogier pergunta se ela leu sua carta, e diz que veio pedir a mão dela, e que também trouxe as lembranças que ele prometeu. Melfiera pede para ele pousar os dragões no pasto, que ela vai para lá também. Após ele ir para lá, Melfiera fecha a janela de seu quarto, e se enrola na cortina enquanto se admira com Rogier, até que Célia aparece e diz que está insegura em relação a ele, e que não gostou do jeito dele, e diz para Melfi que tudo depende de seu pai. Melfiera, irritada com o que ela disse, chamou ela, e com uma cara séria, disse que vai se casar com ele. Após se encontrarem, Melfiera diz que chegou em casa ontem, e Rogier pede desculpas por ir tão cedo. De repente Kaios aparece, e pede desculpas por vir tão cedo e diz que Rogier estava impaciente, e Rogier manda ele parar de dizer isso. Em seguida Rogier pega no cabelo de Melfiera e diz que está macio, e pergunta onde pode deixar a lembrança que havia prometido, e Melfiera sem acreditar pergunta se é um monstro, ele diz que sim, e ela fica muito contente por ele ter lembrado, e o agradece por isso. Depois de ver o monstro quieto enrolado em um pano, Melfiera pergunta se ele está vivo, e Rogier o descobre para ela ver, e ela fica encantada após ver o monstro, e fica surpresa por ser um Uodri de verdade, e ela diz que seu pelo é usado para fazer roupas valiosas, e que espécies com pelo bonito assim é muito raro. Ela pergunta a Rogier se ela realmente pode ficar com o monstro, e ele diz que sim, e pega na mão dela, e mostra que ele ainda está vivo, e após isso ela começa a pensar nos pratos que pode fazer usando a carne daquele monstro, e feliz ela o agradece novamente. Após todos se reunirem, o pai de Melfi o agradece por vir de tão longe, e Rogier pede desculpa pela pressa, e diz que queria uma resposta antes do inverno. Melfiera acaba se lembrando que o duque veio pedir sua mão, e em seguida pede seu pai para deixar os dragões caçar na montanha Bartos. O pai dela diz que vai ver sobre isso, e pergunta para que é aquele monstro. Melfiera diz que é para ela comer. Seu pai pergunta se Rogier já sabe de seus gostos,
e ela diz que sim e que ele quer provar algo que ela faz, e pergunta se pode abrir o prédio de pesquisas, e seu pai fica com o pé atrás, até que Rogier fala que conhece bem Melfiera e os boatos cruéis sobre ela, e pediu a mão dela mesmo sabendo disso. Em seguida ele fala que é bom se agilizarem porque o monstro está vivo. O coroa se assusta ao ouvir isso, mas Rogier diz que insistiu em comer a carne, e que quer ver ela sendo preparada, e então o coroa percebe que ele realmente entende tudo sobre ela, e aceita deixá-lo ficar por ali, e pede Melfiera para levar ele até o prédio, e eles vão voando de dragão até lá. Ao ver o prédio de longe, fica com uma cara pensativa. Rogier pergunta se ela está com medo, e ela diz que apenas está nervosa, pois é sua primeira vez lá, e vai ficar bem com ele por perto. E ela então pensa que se o Duque aceitá-la, seu pai vai ficar aliviado. E após isso ela diz para si mesma que vai dar seu máximo lá. E ela se pergunta o que ele vai pensar dela após ela fazer tudo aquilo. E o episódio acaba. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal, para não perder o próximo episódio.